Comores. Palmeiras e mar azul turquesa dão a Comores um ar de encanto tropical. Com cerca de 800 mil habitantes e localizado entre Madagascar e Moçambique, o arquipélago que forma Comores abrange ilhas como Anjouan e Moel. Apesar de sua beleza, as ilhas permaneceram aparentemente impenetráveis ao turismo de massa. Moelle é a menor e menos povoada das Ilhas Comores. Com encostas florestadas e um enorme parque nacional, possui um importante local de desova de tartarugas. Já Anjouan é a mais populosa das Ilhas Comores. Junto com Moelle, é o único lugar onde os visitantes podem ver morcegos que se alimentam de frutas ameaçadas de extinção. Cerca de metade de sua população, que é majoritariamente islâmica, vive abaixo da linha da pobreza. As ilhas dependem muito do investimento estrangeiro. Perdidas no meio do Oceano Índico, as Ilhas Comores são sugeridas a todos os viajantes que queiram, de alguma forma, mudar de planeta, porque é essa a sensação que deixam a quem se atreve a viajar para um arquipélago tão remoto e genuíno. Costa do Marfim. A Costa do Marfim pode não ser um destino de férias óbvio, mas oferece experiências singulares e muita aventura. Um abismo separa os edifícios espelhados do platô, bairro de Abidjan, e a grandiosidade neoclássica de Yamoussoukro, e os bairros informais e telhado de zinco. Um mundo que separa as cidades das aldeias tradicionais, o trânsito caótico da capital econômica, das florestas primárias e das plantações de cacau. E falando da África, não há tons pastéis, pois a força do continente replica-se neste país subsaariano, e suas cores são todas vibrantes, competindo entre si com força e vivacidade. Já com os pés bem assentes na terra quente e fértil, a Costa do Marfim apresenta-se paradoxal, com contrastes violentos, sociais, econômicos e arquitetônicos. As atrações da Costa do Marfim são distantes umas das outras, sendo necessário algum planejamento para conhecer pelo menos uma parte delas. Djibouti. O Djibouti é um país pequeno, encravado na estrada entre a Eritreia e a Etiópia, e se tem revelado um verdadeiro refúgio de estabilidade e neutralidade. É, porém, uma pena que os poucos visitantes que nele passam, normalmente em trânsito, não se detenham a conhecer mais do que o ponto da cidade onde esperam um transporte de conexão. Por que não experimentar a fervilhante vida noturna ou deixar-se surpreender pela gastronomia local? Melhor ainda é sair da cidade de Djibouti para espreitar paisagens de outro mundo, como o Lac Abé ou o grande Lac de Sal, Lac Assal. O Djibouti é um ótimo destino para caminhadas, mergulhos e até snorkeling com tubarão-baleia. O empobrecido país de 830 mil habitantes está chamando a atenção pelos esforços de modernização, simbolizados pela pretensão de se transformar em uma Dubai africana, um polo turístico e econômico. Egito. O Egito é uma terra de contrastes. As belas paisagens desérticas se enchem de esplendor com a presença do inesgotável rio Nilo. Todos os anos, o país atrai milhões de visitantes, turistas, oferecendo uma viagem ao passado graças aos seus majestosos templos e maravilhas da antiguidade conservadas com perfeição. Considerado o berço das civilizações, o Egito é um país único, um destino surpreendente e carregado de magia e história, que convida seus turistas a desfrutar de uma experiência inesquecível. O Egito oferece uma mescla entre aventura, cultura e mistério. É um convite a se perder em seus templos colossais e em meio ao burburinho do Cairo. Entre os inumeráveis atrativos do país, o Egito oferece a possibilidade de desfrutar da tranquilidade de um cruzeiro pelo Nilo e contemplar as impressionantes pirâmides, antes de degustar as excelentes especialidades culinárias egípcias, ou então mergulhar nas suas profundezas, desfrutando da imensidão do Mar Vermelho. Cairo, a capital do Egito, é uma das cidades mais caóticas do mundo, com uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Por ser uma cidade tão antiga e com tanta história, é o lugar ideal para começar uma viagem pelo Egito e por isso é a porta de entrada para a massiva maioria dos turistas. Apesar do trânsito caótico da cidade, vale a pena fazer um tour completo para visitar o bairro católico, Copt Cairo, a parte islâmica e, por último, mas infinitamente mais importante, as pirâmides de Gizé. Da cidade, partem os comboios para explorar o impressionante templo de Abu Simbel, quase na fronteira com o Sudão. A ilha de Agilkia é outro atrativo turístico fora do comum, pois ela foi o local escolhido para realocar o templo de Philae,
que foi retirado de seu local original devido a constantes inundações. Eritreia. A Eritreia está localizada na região conhecida por Chifre da África. Seu território limita-se com Djibouti, Etiópia e Sudão, além de ser banhado pelo Mar Vermelho. Sua posição geográfica é de grande importância, pois localiza-se no Estreito de Bab el-Mandeb, ponto de passagem entre o Canal de Suez e o Oceano Índico. Uma guerra que se prolongou por mais de 30 anos com a Etiópia devastou o país, deixando aproximadamente 100 mil mortos e 350 mil refugiados. Os dois países travaram outro confronto em 1998, disputando áreas fronteiriças e chegaram a um acordo de paz em 2000. As atividades econômicas no país são prejudicadas pela irregularidade das chuvas e as consequências dos vários anos de guerra. A agricultura de subsistência é praticada por 80% da população nacional. O setor industrial concentra-se na capital, Asmara, e baseia-se na fabricação de produtos alimentícios, têxteis e artigos de couro. Eswatini, antiga Suazilândia. Este é o menor país do hemisfério sul. Em menos de 2 horas é possível atravessar o país de um lado ao outro. Eswatini é um país muito pobre e o contraste social lá é absurdo. A embaixada americana chega a ser vergonhosa de tão grande e ostensiva. Eswatini possui um dos maiores índices de soro positivos HIV no mundo, e a educação lá é cara, por isso poucos têm acesso. Aliás, a expectativa de vida em Eswatini é de 37 anos. A capital, Mbabane, é sem graça e não tem muito o que fazer. O hostel dentro da reserva Milane é um dos hostels mais incríveis, justamente porque ele está no meio do nada, e é aí que está a graça da coisa. Com caminhadas leves, você poderá avistar ainda muitos animais selvagens, mas quem se hospeda em Eswatini precisa ter em mente uma coisa: este é um lugar para se desligar do mundo. O celular não pega, não há internet, televisão, nada disso. Etiópia. A Etiópia é um país interessantíssimo. Tem paisagens surreais e é um prato cheio no quesito gastronomia e expressa suas culturas com muita autenticidade, mas não é todo tipo de turista que pode viajar à Etiópia, pois é preciso sair da zona de conforto para se adaptar aos costumes locais e se acostumar com a pouca oferta de infraestrutura. Ao pisar no solo etíope, surpreenda-se com a riqueza histórica, cultural e arqueológica do país, repleto de construções milenares que são apenas algumas das suas atrações turísticas. Em diversos lugares você encontrará igrejas, mosteiros e até mesmo templos construídos dentro de cavernas ou esculpidos em pedras, que são considerados monumentos sagrados para o seu povo. A riqueza natural também destaca-se nos roteiros turísticos. As cidades etíopes abrigam parques, montanhas, lagos e muito mais. É possível ainda visitar tribos indígenas que preservam a cultura e os costumes dos seus antepassados. Gabão. O país possui a terceira maior renda per capita do continente africano. No entanto, a distribuição de renda ocorre de forma extremamente desigual, pois a elite concentra as riquezas geradas pelo petróleo e a maioria da população é pobre. O que este país tem a oferecer são florestas tropicais intactas e misteriosas, contendo rica biodiversidade. Se você é amante da natureza ou dos animais, pode visitar Chasbete, um pequeno acampamento de safari, perto da vila de Nayone, onde pode alugar um Land Cruise noturno e esperar ao nascer do sol, para vivenciar a experiência em um dos melhores safaris do mundo, que geralmente são na África, E poderá ver elefantes, búfalos, macacos, papagaios, calau e outras espécies da fauna local. Gâmbia. A República de Gâmbia é um país da África Ocidental, banhada pelo Oceano Atlântico e que se estende ao longo das margens do rio Gâmbia. De um modo geral, viajar por todo o país Gâmbia é tranquilo. No entanto, como em qualquer outro lugar, os viajantes devem usar o bom senso, aplicando as medidas básicas de precaução e estar atentos a quaisquer ameaças potenciais à sua segurança e proteção. É improvável que você encontre incidentes de crimes violentos, e as ameaças mais comuns na Gâmbia são crimes de rua menores, como furtos de carteira, roubos de bolsas e sacolas. Por isso, nunca deixe sua bagagem ou objetos de valor à vista de todos. Gana é um país muito amigável e recomendado para turistas que nunca foram à África e querem ter uma ideia de como é antes de se aventurar em suas profundezas. O povo de Gana é caloroso, acolhedor e disposto a ajudar em todos os momentos.
O turismo em Gana está crescendo rapidamente e está se tornando um destino de viagem desejável. Por ser rico em ouro, é um país estável, com muito potencial de crescimento e com uma baixa taxa de criminalidade em comparação a outros estados africanos. Gana é um país onde existem culturas diversas com uma crescente modernização, pelo que não é incomum ver homens e mulheres em trajes tradicionais enviando SMS pelo celular, ou ver executivos entregando oferendas a chefes tribais. O Gana é dotado por uma linha de costa com centenas de quilômetros de praias animadas por genuínas aldeias de pescadores. Comparando com os países da região, pode-se dizer que o Gana é estável e próspero. Guiné-Conakry, ou República da Guiné. A Guiné é um país da África localizado na região da África Ocidental. É chamado também de Guiné-Conakry para diferenciá-lo de um dos seus países vizinhos, a Guiné-Bissau. Seu clima é predominantemente tropical, caracterizado pelas elevadas temperaturas e alta umidade, uma das maiores do continente. Ainda há florestas secas tropicais no mundo, e uma das poucas remanescentes está na Guiné-Conakry, bem como alguns dos mais bonitos cenários para caminhada de toda a África Ocidental, sobretudo na zona dos planaltos de Fouta de Chalon, repleto de cascatas. Não é propriamente um país bem dotado de praias, nem tem argumentos imperdíveis na sua principal cidade, Conakry, mas é um destino relativamente seguro para os padrões da região. Tem uma paisagem abençoada e uma cultura vibrante. Guiné-Bissau, praias paradisíacas, trânsito movimentado, povo de uma simpatia incrível e comidas típicas saborosas. Assim é a vida do guineense que valoriza sua terra e, para o visitante, um país incrível, com as suas peculiaridades. Apesar de o país ser considerado rico em turismo, ou se destacando nessa área atualmente, a sua economia ainda é pouco desenvolvida. A pesca é considerada importante para o país e conta com a exportação do camarão para diversos países. A agricultura, por sua vez, é responsável por 80% da economia. Para quem vai visitar, beber o vinho de caju deve ser tarefa obrigatória. Devido ao grande cultivo de castanhas de caju, Guiné-Bissau é considerado o sexto maior produtor mundial. Outras atividades econômicas são representadas pelo cultivo de arroz, inhame, banana, manga e cana-de-açúcar. O país já teve um enorme potencial de desenvolvimento, mas desde então decaiu e se tornou uma das nações mais pobres do mundo. Isso não quer dizer que não haja nada para os viajantes conhecerem. O único arquipélago da África, Chagos, é o primeiro item da lista. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial é um dos menores países do continente africano e é também um dos mais ricos, mas a riqueza, como em grande parte dos países, é mal distribuída, pois 70% da população é pobre. Apesar da Guiné Equatorial ser um país africano pequeno, ele está em constante desenvolvimento. Oferece uma natureza vibrante, ótimas praias, selva e ruínas coloniais em todos os lugares, por ser um país pouco conhecido e pouco visitado. Possui algumas ilhas, das quais a mais importante é a ilha de Bioko, a 40 quilômetros da costa e no Golfo. É uma ilha vulcânica, arborizada, rochosa e muito fértil para a cultura do cacau. Lesoto. Conhecido como Reino do Céu, dada a sua altitude e fortes tradições ancestrais, o Lesoto é um pequeno país abraçado pela África do Sul. A sua agradável capital, Mazero, o esplêndido Parque Nacional Selabatebe, as aldeias tradicionais nas regiões montanhosas de Semankong e Amale-Alea, os passeios a cavalo, o povo simples mas acolhedor, bons motivos para viagens ao Lesoto, nem que seja de passagem para outras paragens africanas. Lesoto é completamente cercada pela África do Sul e tem muitas atrações por oferecer, o que torna o destino de férias cheio de aventuras. Quando se trata de aventuras únicas que Lesoto tem a oferecer, as cavernas de Come são perfeitas. Desfrute das impressionantes casas de cavernas que foram construídas pelo povo Bazoto, com o objetivo de formar os canibais. Para os amantes da natureza, visite as cataratas Semankong, conhecidas como as cachoeiras com 200 metros em uma única queda. Realmente não há nenhuma experiência mais bonita do que nadar em uma lagoa abaixo dessas cachoeiras durante o verão, enquanto durante o inverno a lagoa congela fazendo uma pista de gelo natural. Libéria. A Libéria foi quase sempre notícia por maus motivos. Primeiro, as guerras civis, mas recentemente, um surto de ebola que assumiu proporções preocupantes. A Libéria tem estado, por isso, sempre muito longe dos roteiros turísticos.
apesar das atrações naturais que incluem uma luxuriante vegetação. O país tem ligação histórica com os Estados Unidos da América, até a bandeira é parecida.